vai ser muito bom. Pessoal, durante... verdade, o microfone. Ixi. Pronto. Durante todo o nosso período aqui, vocês podem levantar a mão a qualquer momento, falar comigo, perguntar. Não tem o menor problema em interromper a palestra, tá bom? Vamos lá. Para iniciar, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo para ilustrar a importância do trazer a consciência. Trazer a consciência. Eu estava dando aula em casa, online, e eu comecei a ficar com raiva, e eu nem sabia o que era raiva, porque eu estava com fome, e meu marido estava fazendo comida, um pãozinho de queijo, bem no horáriozinho da minha aula. Eu só fui me dar conta disso durante o exercício que eu estava fazendo, respirando, fui me acalmando, mas eu não sabia o porquê. A minha voz estava mais forte, eu estava com mais raiva, eu não sabia o porquê. E era raiva. E vocês sabem que muitas pessoas que já são professores ou que têm alguma imagem a zelar, muitas vezes esconde atrás do seu próprio ego o fato de não ser humano, não quer ser humano. Todos nós sentimos raiva, inveja, de alguma forma medo, de uma forma ou de outra temos esses pensamentos, todos nós. Eu quero saber quem se isenta ou levanta a mão e diz que não tem, que não chegam pensamentos ruins, pensamentos à sua mente. Então, muitas pessoas falam, ele é professor, como é que ele pode fazer isso? Como um professor pode errar? Como um professor pode fazer isso? Eu nem gosto de ter teto de vidro, gosto de me colocar bem no chão mesmo, porque todos nós estamos aprendendo. E esse dia foi um dia muito importante, que eu me dei conta desse instinto mais animal que a gente tem, que nós não percebemos. A questão do sono, a questão da fome, a questão do bem-estar, a questão de se sentir acolhido, se sentir aceito. Em alguns locais a gente às vezes nem percebe algo que incomoda a gente e existe algo ali que está incomodando, você não sabe o que é e a linguagem não expressa. Então, eu, adulta, né, já com certo grau de instrução, não me vinha a linguagem o que eu estava sentindo, o que estava se passando por mim. E muitas vezes não vem, a gente não sabe. Por exemplo, nós sabemos diferenciar o que é um insight, algo que vai te dar uma criatividade, de um pensamento de algo que você já viu, já leu sobre o assunto, você acha que a ideia é sua, às vezes a ideia nem é sua. Às vezes a ideia chegou para você, mas não foi você exatamente que criou aquilo. Ou você sabe a diferença de um sentimento e de uma sensação? Você tem uma sensação, você tem um sentimento. E o ter é importante porque às vezes a gente se confunde com o que a gente sente. Eu tenho um sentimento, eu sou um sentimento, eu sou, eu estou, eu tenho. Às vezes a gente fica tudo um bolo ali que está na nossa imagem pessoal e você se vê de forma distorcida por conta de não saber analisar o que está se passando em você, dos sentimentos, das sensações, não é verdade? Então, trazer à consciência aquilo que a gente sente, ali naquele momento eu falei, nossa, que coisa, a raiva do meu marido, porque eu tô com fome, e ele tá fazendo comida, eu tô dando aula sem comer, mas a culpa é minha, que fui dar aula sem comer, por que eu não me alimentei antes? Não tinha lógica, não tinha razão. E nem sempre na nossa vida as coisas vão ter razão. Não dá pra gente esperar um trabalho científico, um mestrado, um doutorado, explicando muitas coisas que acontecem, porque muitas coisas a gente simplesmente sente, muitas coisas a gente simplesmente acredita com a nossa fé. E como muitas coisas não são comprovadas pela ciência. Então, às vezes, a gente não pode esperar tanto da ciência, a gente precisa aprender a se olhar, a se analisar e também perceber que muitas coisas que estão dentro da gente são falsas. Então, vocês já visitaram um bairro, uma casa que você foi quando você era criança e aí você queria ter aquela mesma sensação, mas você não tinha, porque as coisas mudaram,
o bairro mudou, a casa mudou, seus pais mudaram, você mudou, tudo mudou, mas você ainda tinha aquele pensamento antigo, ou um pensamento que está em você, mas não é seu, vem de herança cultural, herança da sua família, né? Por exemplo, a mulher senta assim. Aí tem aquele pensamento, mas que não foi você que criou, você recebeu ele, né? E aí da sua bisavó, passou para sua avó, passou para sua mãe, passou para você, não é seu, mas está ali com você. A gente nem percebe, porque a vida vai acontecendo sem a nossa consciência e sem tudo que está acontecendo lá dentro de sensações e pensamentos, sem trazermos a consciência. Acredito que vocês também, na busca pela espiritualidade, pela evolução, queiram sair dos sentimentos e sensações que te puxam para baixo, para uma irracionalidade, para um instinto, para perceber e pensar sobre o que você pensa, né? Nós somos os únicos animais, os seres aqui, que pensam sobre o que nós fazemos e o que nós pensamos. Pensamos sobre o pensamento. Então, hoje lá no ônibus tinha um moço assim, que a cabeça caía e ele voltava, a cabeça caía e ele voltava. Aí eu já passei por uma situação dessa. Eu dou o comando para o meu corpo de que eu tenho que ficar assim, mas eu estou com tanto sono que seria melhor eu já ajeitar, mas o comando fica. O comando fica. Porque você deu um comando para o corpo, mas a consciência para ajustar a situação não existe, né? E durante o dia a gente vai passando por diversas situações em que a consciência não vem para ajustar a necessidade ali do ambiente, a necessidade do que você precisa. Então, trazer um sentimento pode indicar algo para você. Ele pode indicar um pensamento grande que está lá atrás, está profundo, como um medo. Você investiga um medo que você tem, e aí você vai lá na sua infância, traz algo que quando você soluciona, você se sente até mais leve. Você tem um receio, você tem uma ansiedade, você tem um pensamento sobre a sua profissão, sobre quem você é, sobre o que você vai fazer, e esses sentimentos vão vindo. E você não sabe por que você ficou nervosa, você não sabe por que você ficou cansado, você não sabe o que te impede, o que te trava, tensões, você não sabe. Mas quando a gente traz a consciência, você tem a chance de escolher a sua reação. Se está tudo escondido, você só sente, só vai passando. Mas quando você consegue trazer a consciência, é a chance que você tem de pegar aquilo ali e dizer, bom, nossa, eu tenho isso aqui, né? O que eu vou fazer com isso? Não é verdade? Todos nós, basicamente, temos os mesmos problemas. Então, vamos lá. Não, para isso aí funcionar, precisa ter uma outra coisa. Então, tá bom. Bom, como eu falei, o que há para além do corpo que nós podemos trazer a consciência pela linguagem? São sentimentos, sensações, ideias, pensamentos. E aí, eu me deparei com um versículo da Bíblia que dizia, irai-vos, mas não pequeis. Que vem de encontro a isso porque não quer dizer que você não possa sentir. Só quer dizer que você não tem o direito de ficar bravo com a pessoa e bater nela porque você sentiu algo. Quantas vezes nós não descontamos algo que a gente sente em alguém, só que a culpa nem é da pessoa, não é verdade? Então, nosso dia a dia, toda a nossa vida é tomado de indicadores, de pensamentos e sentimentos que norteiam as nossas ações e muitas vezes a gente age por impulso, sem tomar a consciência. E a respiração vem de encontro a isso, porque é através da respiração que você vai ter uma ferramenta de consciência para poder olhar para as situações e para os sentimentos. Pode passar para mim, por favor. Muito bem, vamos lá para a respiração. Nós fizemos já uma introdução aqui de nos acalmar, então eu ia pedir para vocês repararem como vocês estão agora. Eu vou dar um minutinho, eu vou pedir para vocês se observarem, se possível, sem interferir no que você está sentindo. Então, simplesmente observar como a sua respiração acontece. Tudo bem? Então, vamos lá.
Muito bem. Podemos voltar. Registrem e guardem do ladinho que vocês observaram de vocês mesmos, tá? Sobre a respiração. Então vamos lá. Alguém aqui consegue passar 1 minuto sem respirar? Nós ficamos 1 minuto respirando. 1 minuto. Para alguns foi longo, para outros foi rápido, né? Dependendo do grau de consciência aí. Será que a gente consegue? Vocês sabem quantos minutos um cérebro sem oxigênio é capaz de ficar saudável, sem se lesionar? Tá ali em torno de 2 minutos, 3 minutos. Aí com treinamento, né, mergulhadores, algumas pessoas específicas aumentam esse tempo. Mas um cérebro sem oxigênio fatalmente vai sofrer alguma lesão. Vamos agora para outro exercício. Vamos ficar um pouquinho sem respirar? Pode parecer incômodo, mas a gente precisa reparar o que acontece também na ausência do oxigênio, tá? Quem quiser, fique à vontade. Tampe. Por quê? Porque se você ficar assim, vai entrar e vai sair, né? Pouca gente consegue bloquear sem segurar fisicamente. Ou coloca o dedinho aqui para saber se você está soltando. Quem está de máscara não precisa, né? Colocar nada, vou ver aqui. Não precisa colocar nada. Tudo bem? Eu não vou fazer, tá? Mas eu já fiz, ok? Prontos? Eu vou contar alguns segundos. Podem ser 30? 30 segundos? Então tudo bem, valendo. Foram 15. Se der para segurar, segura. Não? Tudo bem. 5. E voltou. Muito bem. Muito bem. O que vocês repararam nesses 30 segundos, 20, 15 que vocês ficaram sem respirar? Põe a mão aqui no peito. Pode colocar. Oi? Aumenta a pulsação. Algo mais? Vocês estão sentindo o coração mais forte? Então quem está sentindo, levanta a mão, só para eu saber, né? Vai que é só comigo. Vai que é só comigo. Todo mundo sentiu o coração mais forte, mais acelerado, correto? Então vem cá, nadador. Levanta aí um pouquinho, por favor. Olha só, o nadador vai ficar aqui. Ele vai levar o oxigênio do pulmão, que é a cadeira, até os músculos, que é outra cadeira. Agora levanta a professora, por favor. Esta molécula aqui, ó, essa respiração é capaz de levar 5 qualquer coisa, 5 juntos, tá? 5 moléculas de oxigênio. Mas o nadador só consegue levar uma. Qual é o seu nome? Conrad. Só consegue levar uma. Precisamos levar 30. 30 moléculas de oxigênio do pulmão para os músculos. Prontos? Se posicionem. Professora, a senhora que tem que levar 30, quantas vezes vai? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Fica ali, vamos lá. Você precisa levar 30, hein? Porque o músculo precisa de movimento, precisa de energia, e a energia também, oxigênio também é energia, como alimento. Preparem-se. Imaginário, pega, molécula, 3, 2, 1, vai. Podem ir? Músculo, tô precisando, vai pulmão, manda pra mim, pulmão, me manda. Só chegou uma, corre, Conrad, porque eu preciso de 30. Mas já tem 5 aqui, desse aqui, ó. Conrad, corre, mais. Olha, já tem 10 aqui da professora Luísa, o Conrad só tem 2. Corre, Conrad, senão não vai dar certo. Sem quebrar. Tem 3 ali, mas já tem 15 da professora Luísa. Corre mais. Eu tô precisando, porque eu tô aqui, olha, me movimentando, eu preciso de um pouquinho de oxigênio. Mais um pouco. Tem 6 do Conrad, mas o da professora já tá chegando. Já tem 25. Então 7 e as 30 da professora chegou. Ok, muito obrigada. Agora, nós entendemos que uma respiração que leva mais oxigênio é mais eficiente, precisa ir menos vezes pelo caminho, e aquela respiração que leva pouco oxigênio precisa percorrer o corpo mais vezes. O que acontece? O coração precisa ser ativado e levar muito sangue, levar muitas vezes, porque você precisa de 30. Então, se você comer menos
do que o que você comeu hoje. Será que você vai ter energia para fazer as mesmas coisas que você fez? Vai sentir mais fome, né? Então o indicador é fome. No exercício, o indicador é cansaço. Sentir o cansaço, já existem outros fatores, tá? Mas o principal do cansaço é a falta de energia, né? Porque tem o condicionamento, tem o funcionamento, mas basicamente é a nutrição do oxigênio. O oxigênio e a glicose para o cérebro são fundamentais. Então precisa de açúcar, mas não é esse açúcar refinado, tá? É a glicose. E o oxigênio. E no corpo, em todas as células, em todos os processos químicos do corpo, precisa de oxigênio também. Por isso que a gente não consegue ficar 1 minuto sem respirar. Mas é uma função que a gente mal percebe, mal se dá conta. Então, essa é a parte, basicamente a parte química, tá? O que é que acontece aqui? Nós inspiramos pelo nariz, passa aqui pela traqueia, chega aos pulmões. É a mesma coisa se eu puxar o ar pelo nariz ou pela boca? Vocês acham? O que vocês acham? Se tem o mesmo efeito, se é a mesma coisa respirar pelo nariz ou pela boca. A boca puxa muito mais, né? E o nariz, menos. Porém, o nariz é o órgão que foi feito para respirar porque ele vai limpar, os pelinhos vão filtrar, vai umedecer e vai, de certa forma, aquecer o ar. Então, o oxigênio chega num estado melhor para ser absorvido. Por quê? Aqui, nos capilares, é tão fininho, tão microscópico, que se você pega esse ar, já mistura com sujeira, já não está úmido, que a umidade ajuda. Úmido o suficiente. Quando está seco, a gente consegue respirar bem? Não consegue, né? A gente já sente. Então, não está úmido, não está limpo, não está aquecido, aí você vai ter uma baixa qualidade, né, de absorção. Gasta mais energia. Até porque a nossa articulação temporomandibular não foi feita para a gente ficar... Não foi feita. Então, nós fazemos isso e no exercício intenso, nós fazemos isso também. Mas você faz exercício intenso quanto tempo por dia? Não são as 17 horas que você fica acordado. Basicamente, a respiração precisa ser feita pelo nariz, a entrada. E aí, quando eu faço a palestra de meditação, eu trago um equipamentozinho feito de garrafa, de coisa rústica, para mostrar que a gente não pode também fazer... Não é que não pode, né? Existe um mecanismo ótimo para se fazer isso. Também você não vai ficar o dia inteiro. Só quando for necessário, né? Então, o nariz é um buraco. Essa musculatura não precisa ser usada para puxar, a não ser que seja extremamente necessário. Existem outros músculos que você só usa quando são necessários. São os músculos intercostais, músculos aqui que estão entre as costelas. Ele vai fazer esse movimento. A gente consegue ficar? Não consegue, mas se você estiver nadando, se você estiver correndo, tudo que for possível vai ser usado. Tudo que for necessário. Mas isso vai durar meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Eu estou falando aqui da respiração do dia a dia, da respiração natural, a respiração que todo mundo sabe fazer porque nasceu fazendo. Que o bebê, quando ele nasce, vocês veem a barriguinha dele aumentando e diminuindo, né? Parece que até só a barriga, né? A barriga aumentando. E depois a gente cresce e fica com a nossa respiração curta, limitada, quase não tem movimento. O pulmão aqui, vocês estão vendo que ele parece um chapeuzinho de festa, né? A parte de baixo dele é muito maior que a menor. Muito maior que a de cima, que é menor. Tem laserzinho? Aqui. Essa parte é muito maior. E ainda com isso aqui se expande. Aí, se eu pedir para vocês fazerem uma respiração profunda, vou pedir. Façam para mim uma respiração profunda, uma só. Prepara, respira. Isso, pode soltar. Agora, novamente, com uma mão em cima e a outra mão embaixo. Respiração profunda. Isso. Relaxou. Vocês perceberam que essa parte subiu muito? Essa parte que é limitada por ossos e cartilagem.
Então, ela expande? Expande. Agora, olha essa, ó. Por quê? Aqui é gordura, órgão, pele, que expande mais do que o osso. Aqui é um pouquinho limitado. As costelas, elas se expandem um pouquinho porque é limitado. Então, se no dia a dia você quer respirar bem, captar oxigênio suficiente para o seu corpo não ficar sobrecarregado, coração ser eficiente, circulação eficiente e ainda você ter nutrição no cérebro e no corpo, você precisa de uma respiração que faça uma captação boa de oxigênio. Aí a gente vai para a parte mecânica, a parte química, a parte mecânica, a parte de consciência. Nessa parte mecânica aqui, vamos aprender um pouquinho, eu vou passar um pouquinho aqui dos slides. Opa! Existe um músculo que é próprio para a respiração, que é o diafragma. Ele não se cansa de fazer a respiração. É diferente do bíceps, que vai se cansar de puxar. Um músculo natural para isso. Quando esse músculo, que ele divide todos os órgãos abdominais do coração e do pulmão, quando ele se contrai, ele abaixa. Quando ele abaixa, o pulmão enche sem você precisar fazer a força da inspiração. Porque é natural, uma diferença de pressão acontece tipo assim, ó, abriu a bexiga, o ar entrou, tá? Ou se você empurrar. Essa diferença de pressão vai fazer com que o ar entre naturalmente. Então, olha só. Mas não tem força, porque o foco, a origem, a matriz está aqui no centro do nosso corpo, tá? Que é o diafragma. Ok, voltamos. Toda essa apropriação do mecanismo, ela vai acontecendo primeiro de forma consciente, porque a gente tem que voltar ao nosso estado de bebê na nossa natureza, para voltar a respirar natural. E existem vários exercícios que a gente pode falar depois sobre isso, mas é basicamente você relaxar. Porque sem relaxamento não acontece a naturalidade. E se você começar a relaxar, você vai perceber que essa parte de baixo aqui vai estar livre para se movimentar. Depois, conscientemente, você vai inspirando, aumenta, expirando, diminui, inspirando, aumenta, expirando, diminui. Aí você vai fazendo isso lavando louça, no ponto de ônibus, no farol do carro, fazendo isso em várias situações para lembrar o seu corpo de como faz. E isso vai ficando natural. E tudo isso vai te ajudar em quê? Uma das coisas mais importantes que eu vejo neste momento, a acidez sanguínea. Porque o corpo ele faz a troca da inalação do oxigênio e a exalação do gás carbônico. Então, houve energia, produziu energia, mas aí o que acontece? Tem um lixo da energia, que é o gás carbônico. Não presta para nada no nosso corpo, para nada. Da mesma forma que todos os buracos do nosso corpo saem coisas, eu duvido que vocês vão pegar assim o suor e beber de volta. Alguém faz isso? Então, não queiram também ter de volta ou conter o gás carbônico. Tem que entrar o novo e sair o velho. Entrar o novo e sair o velho. Entra oxigênio, sai gás carbônico, porque se o gás carbônico não sai adequadamente, a acidez do sangue que está aqui cai para cá. E aí, como eu disse, a gente precisa usar o cérebro, a gente não precisa de um trabalho de PhD para dizer que a cândida, os produtos químicos estão mais alcalinos do que a fermentação, do que a produção de bactérias. Isso está indo mais para a acidez. Quando eu vou para a acidez do sangue, eu altero o pH, altero todas as produções, as reações químicas do corpo. Então, se você dormir 30% a menos, comer 30% a menos, ver os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que você ama 30% a menos, fazer tudo que você gosta 30% a menos, você não vai morrer. Ninguém vai morrer. Mas a qualidade cai. Então, se você sabe colocar um fator de qualidade na sua vida, falar assim, olha, hoje eu dormi bem, eu acordei bem. Eu tenho uma tia que quando dava o horário de verão, no outro dia ela já estava reclamando por causa de 1 hora de sono. Tem gente que sente
claramente que uma hora de sono te perturba. Então imagina tudo em você 10% a menos, 20% a menos, 30% a menos, um dia, outra semana, outro mês, outro ano, na quantidade no geral. Então, respiração, eu não fico um minuto sem. Pensem na qualidade disso. Tá bom? Aqui eu sei que tá difícil ler um pouquinho, tá, gente? Ácido clorídrico, limão, vinagre, tomate. Tá? Ovo, a soda, alguns produtos químicos, bicarbonato, tudo pro mais alcalino, tá? Aqui estava maior. Mas quando você falou da respiração ali da criança, né, que a respiração é diafragmática. Isso, diafragmática. Né? Mas você percebe que nós vamos ver a idade, o tempo, e vai encurtando isso, vai encurtando. Chega um momento que você está respirando só para sobreviver. Então, porque nós nascemos mole e morremos duro. Duros, não é verdade? Diz que a vida... Alguém morre mole? Não, a gente morre e já vira pedra em pouco tempo depois. Tudo que você vê, que você nasce fazendo bem e morre mal, é tudo isso que você tem que aumentar para ter qualidade de vida, né? Então uma criança corre, um velhinho, quanto mais você caminhar, ter amplitude, ter movimento, mais próximo da vida você tá. Quanto mais flexibilidade você tem, mais próximo da vida você tá, porque a vida é movimento. A vida é movimento. Então a respiração curta não é a consequência do envelhecimento. Não é a causa, mas é uma consequência de que tudo seu já está decaindo e aí está muito mais limitado, né? Bom, consequência de hábitos ruins. Eu sempre cito o Tai Chi, que eu falo assim, eu quero fazer Tai Chi, tudo que eu faço hoje, com 70, com 80, com 90, porque eu sei que se eu fizer o que eu faço hoje com 80, eu vou estar andando bem, eu vou estar fazendo um monte de coisa bem. E eu sei que dá porque aqueles velhinhos da China fazem, então se eles fazem, eu vou fazer também, né? A gente vê aqueles velhinhos fazendo cada coisa, opa, se eles fazem, eu também quero estar junto, quero estar nesse meio. Diz que a vida nos deu X respiração do transcorrer da nossa existência. Se nós respirar mal, tomara que sejam profundos. Viver menos, viver mal e viver menos. Viver mal e viver menos. Uhum. Respiração é vida. É o que a gente vai fazer primeiro e por último. Não é verdade? Quando você se der conta da sua vida, você puxou. Pode ser que até doa, não sei, dizem que dói, não sei. Mas a última coisa que você vai fazer é soltar o ar. E aí foi. O último suspiro da vida, né? Então, gente, não é brincadeira, não. Olha, eu tenho que sempre correr. Deixa eu correr. Só para explicar essa parte aqui. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Vocês já ouviram falar? Né? Sistema autônomo do corpo. A gente não controla, acontece. Não dá para controlar em nada. Então, está conosco desde sempre, né? Desde sempre, para resumir. Apareceu um tigre e você tem que reagir. O que você precisa? De toda ação possível. Toda ação. Então, todos os mecanismos do corpo que servem para te acelerar estão no sistema nervoso simpático. Você precisa digerir quando o tigre está na sua frente, um assaltante, uma apresentação. Você precisa? Não precisa digerir. Então, a digestão é inibida. Algumas pessoas numa situação de luta ou fuga até urinam junto, mas tanto faz, vamos pular essa parte. Então, a digestão é inibida, os músculos são ativados, a sua pupila dilata, saliva, adrenalina, hormônio, tudo para te reagir. E o parasimpático é o contrário. Ele vai, olha, você já está seguro aqui, está na sua casinha, chegou em casa do trabalho, tomou seu banho, até suspira, né? Sistema nervoso parasimpático, tá? Ele acelera a digestão, porque depois que a gente come, até dá vontade de dar uma relaxadinha, né? Para a digestão ser ativada e favorecida. O que acontece conosco é que nenhum é melhor do que o outro, porque a gente precisa dos dois, né? Não dá para ficar naquele marasmo, também não dá para ser uma pessoa totalmente acelerada, porque você vai desgastar tudo que tem no seu corpo. Esse é o nosso problema hoje em dia, é que a gente não sabe ir e voltar. A gente fica muito ali naquela agitação, porque tudo estressa a nossa vida. Tudo estressa a gente, né? Ou caiu o palito no chão, estressa a gente. Aquela menina que tá andando daquele jeito estressa. O ônibus que atrasou, tudo estressa. Então, se tudo estressa, a todo momento você tá falando pro seu corpo. Reage, 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 reage. Nunca você fala pro seu corpo, calma, que não é assim, que você não vai morrer. Não é verdade? Isso é
Interpretação. Interpretação. Então, de novo, a consciência. Porque se você não interpreta os fatos corretamente, colocando na balança o que de fato tem que te estimular e o que não é tão importante, o que não dá nem para você fazer nada, o que dá para você fazer, acontece um estresse desnecessário com você. De sempre você estar mobilizando o que você não precisa mobilizar no corpo. E aí, como é que eu faço para ativar esse parasimpático? Vamos para a respiração. Faz para mim, por favor, a respiração de uma pessoa apaixonada. A respiração de uma pessoa apaixonada. Ai, sabe quando a gente assiste aquele filme assim, que brilha os olhos, né? Ai, nossa, gente, né? Aí, por contrário... Oi? Ai, ai. Até o ai junto com a respiração. E aí, quando tem aquela coisa que já está te deixando com raiva, você já fecha a sua mão, você já pega assim, você inspira com força, tá? Então, quem precisa de um livro de PhD sobre isso, vai pesquisar. Observe as pessoas e se observe. Sua inspiração está ligada ao simpático e a expiração ao parasimpático. Por isso as respirações nas meditações são longas, porque você vai atingir esse sistema aqui. A respiração é o único item de todos esses que é semi-controlado. Você não controla a sua pupila, você não controla a vontade de ir ao banheiro, não dá para controlar. Se chegar, vai chegar. Mas a respiração você consegue parcialmente controlar. Você não vai morrer bloqueando o ar, mas parcialmente você controla. Você controla o ritmo, você controla a intensidade, você controla a pausa, você controla. Então você precisa usar isso como um mecanismo para que o seu corpo volte. Fala assim, olha, respiração junto com o pensamento. Mas volta para cá, porque não é necessário isso 24 horas por dia. Tá bom? Vamos praticar um pouquinhozinho a respiração? Então, pega a camiseta de vocês, a blusa de vocês, puxa bem aqui atrás, até deixar justo, para começarmos a sentir uma respiração abdominal. Deixou justo? Relaxa o corpo. Relaxou o corpo? Vamos lá. Inspira, leva para o seu umbigo. Só que para soltar você não faz nada, só relaxa. Aí vai inspirar de novo, leva lá para baixo. E só relaxa. Isso já te traz a consciência. Agora vamos contar 3 tempos de inspiração, 3 tempos de expiração. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos inspirar em 2, soltar em 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Puxa. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Muito bem, podem voltar. Pratiquem essa respiração, por mais que você fale assim, olha, a minha respiração ainda não está abdominal. É prática. Tudo se aprende, isso se aprende também. Pratiquem essa respiração e um exercício, existem muitos, mas um dos exercícios é simplesmente pensar na respiração. Aí vai vir um pensamento, volta para a respiração. Vai vir outro, volta para a respiração. Nada mais, nada menos, nem 10 milhões de teorias, nem 10 milhões de... Só isso. Por quê? Quando você precisar que a sua respiração te ajude, você precisa que ela esteja condicionada para isso. E é um condicionamento que não é um condicionamento duro, é um condicionamento mole. É um condicionamento relaxado, que depende da sua consciência. Tá bom? Então, eu sempre passo do horário, 30 minutos, né? Passei um pouquinho. Alguém tem alguma duvidazinha assim pra gente encerrar? Só faz o link lá com o eu superior. Com o eu superior, sim. A respiração é o que te liga a tudo que você não sabe. O que você ainda não sabe, nem que não sabe. Então, quando você parar de jogar julgamentos, de querer controlar, a gente fez um pouquinho de controle, mas um pouquinho relaxado. Quando a gente parar de controlar, querer parar de olhar tudo com uma ótica, um filtro racional, deixar vir, você vai perceber que você é muito maior,
que o seu corpo é muito maior, que você tem muito mais possibilidades de execução, de fazer. E aí as coisas que estão te afligindo agora vão ser tão pequenas, que você vai olhar só para a luz. Essa é a mensagem para vocês, tá bom? Muito obrigada. Professor.